resposta de hoje. Na verdade, a gente vai responder hoje a pergunta que era para ser respondida ontem, nas dificuldades que nós tivemos e não pudemos responder, tá? Então, qual é a pergunta de hoje? Né? Qual é a pergunta de hoje? Ó, o sinal vermelho, lembrando que devem se inscrever, né? E que comentar, esse sinozinho aí, ó, isso aí também impede que seja marcado lá no YouTube, tá bom? Então tá aí o lembrete. A pergunta é, por que a pobreza sempre vai existir? Por que ela sempre vai existir? Então vem a resposta. Pelo menos os argumentos para essa resposta. Foi afirmativa de Jesus a Judas Iscariotes por ter reclamado do perfume caro que Maria lavou os pés de Jesus. Né? Judas, um tremendo joio, né? Aparentemente pelo fruto, né? No meio estava lá chateado porque Maria pegou dinheiro, comprou um perfume caro e pegou o perfume, quebrou o frasco e jogou nos pés de Jesus. Chateado, zangado. O joio é assim. O joio é assim. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Então, Jesus viu aquela situação, já disse, ô Judas, fica tranquilo aí, fique na sua. Né? Na verdade, você tem aí os pobres a vida toda. Você tem a vida toda, os pobres sempre vão existir. Ela apenas está querendo me agradar, ela está querendo lavar os meus pés, ungir os meus pés com o perfume. Tá bom? Então foi nesse sentido. Segundo, há dois sentidos nesta palavra de Jesus com o mesmo objetivo. Pobres sempre existirão para você ter esta preocupação, falando a Judas. E pobre sempre existirão, os pobres, para o mundo ter esta preocupação. Deve ter essa preocupação, o mundo, mais ainda o cristianismo. Tá bom? Terceiro, infelizmente, o capitalismo, né, o cristianismo capitalista, esse é o maior, é o bonzão, é o grandão do cristianismo, né? Então, o cristianismo capitalista se abraça a esta afirmação para dizer que pobreza e miséria é da vontade e do plano de Deus. Eu já escutei isso de líderes religiosos, entendeu? Demonstrando claramente que não conhecem a Deus nem o seu amor. Deus não quer a miséria de ninguém, Deus não quer ninguém passando fome, Deus não quer ninguém com dificuldades, Deus quer todo mundo razoavelmente bem. Isso é o que Deus quer, esse é o amor de Deus, esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Deus não criou uns para ser pobres e outros para serem ricos, não. Entende? E por que tem uns que não têm essa capacidade? A gente já falou aqui outro dia, né, respondendo a uma pergunta, e falamos o seguinte, veja só, Deus deu a pessoas dons diferentes. Tem gente que tem a capacidade de pegar uma caneta, ele tem uma habilidade, uma capacidade de pegar uma caneta e transformar em 50 bilhões de reais. Ele pega uma caneta e dentro de 5 anos, 4 anos, 10 anos, 3 anos, você vai encontrar com ele vai estar com 50 bilhões de reais. Ele consegue fazer isso, ele sabe, ele tem um jeito de fazer isso. Não é um jeito de roubar não, tá? De sugar o seu não. Mas ele sabe como transformar isso em dinheiro, e muito dinheiro. Mas tem gente que não, tem gente que tem outras habilidades. Né? É como no corpo humano. A habilidade da minha mão é uma, mas a habilidade da minha orelha é outra. Não é a mesma habilidade. Agora, o que é que Deus pretende com isso? Que minha mão, fazendo parte desse corpo, com o que ela sabe ser e fazer, ela possa ser bênção para minha orelha. E minha orelha, com a habilidade que ela tem, que Deus deu, ela seja bênção para minha mão. O capitalismo diz o contrário. A arrogância e a ganância diz o contrário. Não.
Se esse tem a habilidade de fazer, é para o bem dele. É ele que tem que ganhar. Não importa como é que esteja a orelha. É ele que tem que se dar bem. E o cristianismo aceitou isso. O cristianismo trabalha dessa forma. Na verdade, Deus habilitou pessoas a ganhar dinheiro para que todos se beneficiassem, para que todos ganhassem. E Deus habilitou aqueles outros em outras habilidades para que todos saiam ganhando, para que todos se deem bem. É assim que é. Entendeu? Esse é o propósito de Deus. Foi assim na igreja primitiva. Foi assim lá na igreja de Jerusalém, até os anos 40. Depois, a ganância capitalista tomou conta da igreja e aí os ricos foram ser bajulados e cada vez mais ricos e exploradores e etc. Está lá no texto, viu? Não estou inventando nada. Tiago, capítulo 5, está lá, Tiago chamando a atenção para isso. Muito bem. Esse é o ponto 3. Né? O 3 é o 4. Mas por que pobreza sempre existirá no mundo? Essa é a pergunta. Por quê? Vamos listar alguns motivos para que isto seja uma realidade. Tá? Por que sempre vai haver pobreza? Primeiro, o amor à ganância. A Bíblia que diz, né? O amor à ganância é a causa de todos os males sobre a face da terra. Por dinheiro, os seres humanos são capazes de tudo, até renegar a salvação. A salvação eterna, como foi o caso do jovem rico com Jesus. Jesus disse, olha, vá, deixa de ser rico, vem e me siga. Foi o que ele fez, baixou a cabeça, deu as costas e pernas para que te quero. Prefere a riqueza à salvação. Entende? Foi o caso do jovem rico. Essa ganância tem duas poderosas armas, a ganância. Duas armas poderosíssimas. Uma é a ciência do marketing, que atua fazendo a massa pobre e explorada defender, brigar, se dividir, fazer guerra. Fazer guerra para defender os interesses dos exploradores, dos ricos. É interessante. Pobre brigando pelos interesses dos ricos. Vejam onde o marketing consegue chegar, né? O poder que o marketing tem, né? E toma como seus inimigos todos que se coloquem contra esta manobra. Então o marketing faz eu, que sou pobre, brigar com outros pobres para defender o rico e os interesses dele que me explora. Eu brigo por ele que me explora, que tira de mim para poder enriquecer. Eu brigo por ele. Brigo com os meus, com os que parecem comigo. Entendeu? E quem é meu inimigo? O marketing coloca todos aqueles que querem quebrar essa manobra. Todos aqueles que estão brigando, dando a vida para que o rico deixe de explorar você. Esses são os meus inimigos. É o que o marketing ensina. E eu caio direitinho, eu brigo mesmo. Quando você vê um trabalhador brigando contra o sindicato, é por causa disso. Essa manobra, essa coisa, não é? Esse marketing. Quem é meu inimigo? É o explorador, o rico explorador, ou o sindicato? O sindicato é meu inimigo. O rico explorador é que é meu amigo. Não é interessante? Muito bem. Essa é uma arma poderosa da ganância que eles usam. E isso vai fazer a pobreza permanecer, continuar existindo. Porque pobre é fácil de ser manobrado. Segunda grande arma é o joio nas religiões. Esses são armas poderosas, né? Dentro da religião. Pois estes, levados pelo marketing cultural,
usam a religião para defender a manobra diabólica do engano. É Deus que quer. Deus não quer que você lute, seja a favor do sindicato, não. Deus quer que você seja a favor do explorador. É Deus, foi Deus que fez ele explorador. Foi Deus que usou ele, não é? Deus quer isso aqui, que ele continue explorando você. Deus não quer pessoas que queiram lutar contra essa situação. E a gente acredita. Enquanto houver isso, a pobreza não acaba. Entende? Porque o marketing e o joio são duas armas poderosas da ganância. Enquanto isso houver, não deixará de haver pobres no mundo. Sexto item. Segundo, enquanto houver esta ganância pelo fato dela ter o dinheiro ou se dispor ao dinheiro ao seu dispor, e este espírito maligno de ficar cada vez mais rica, egoisticamente, ela vai comprar tudo e todos necessários para que seus interesses sejam sempre atendidos, e isto vai gerar cada vez mais pobreza e miséria. Você não vai ver rico pegar do dinheiro dele para facilitar coisas que venham melhorar a vida dos outros, não. Sempre para melhorar ele. É assim que funciona a ganância. É assim que funciona o sistema aí fora, né? Terceiro, um ou outro rico que se converter ao Senhor vai naturalmente fazer o que Zaqueu fez. E isto os empobrecerá, o que vai desanimar mais ainda os outros em suas ganâncias. Então é assim, tem dois ricos, né? Eu e outro, digamos, dois ricos. Eu me converto. Ao me converter, ao ser uma nova criatura, eu não vou conseguir mais continuar sendo rico. Porque para ser rico, eu preciso continuar sugando do outro, roubando do outro, criando meios para tirar do outro. E sendo cristão, eu não vou conseguir isso. Então eu vou empobrecer. Pelo contrário, em vez de eu sugar dele, eu agora vou fazer como Zaqueu. Eu vou devolver a ele. Eu sei que eu enriqueci roubando e explorando eles. Então eu vou cuidar deles. Eu vou devolver de alguma forma a eles. Eu vou criar situações para melhorar a vida deles. E isso vai me empobrecer. O outro vai ver isso. É louco, vai dizer, você é louco. Como é que você faz isso? Você está indo contra tudo, contra todos. Você está indo contra a sua família, você está indo contra seu patrimônio, você está indo porque o patrimônio é mais importante, você está indo contra tudo. Ele, em vez de querer também se entregar e se render a Jesus, ele vai querer fugir. Porque ao se tornar rico, ao se tornar cristão, o cara fica doido, fica louco, né? Vai distribuir o dinheiro que roubou. Então isso é loucura. Então ele vai fugir. Eu não quero ficar louco. Eu quero ser uma pessoa normal. E isso vai fazer com que, mesmo havendo conversão de ricos, ainda vai continuar a pobreza, porque a conversão de um rico termina espalhando os outros que não querem ficar loucos, não é, distribuindo o dinheiro que tem. Ponto 9, diz assim: a ideia de dividir a riqueza com outros, ou por atender a Deus, Jesus mandou isso, ou por atender a Deus, ou atender qualquer resquício de humanidade numa pessoa, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um resquício de humanidade dentro de nós. E isso faz com que, de vez em quando, mesmo sem querer atender a Deus, alguns façam a loucura de dividir a riqueza que tem. De vez em quando acontece uma loucura dessa, né? Então, havendo isso, né, numa pessoa, está fadado a ser engolido, como é a ideia do comunismo da Igreja de Jerusalém,
que acabou, como Tiago registra em sua carta, entendeu? Então, aquilo que aconteceu na igreja de Jerusalém, como é que diz o texto lá? Aqueles que tinham patrimônio vendiam e distribuíam suas riquezas com os dentro da igreja, em nome de Jesus, entendeu? Para agradar, porque Jesus mandou isso. Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Foi ordem de Jesus. Zaqueu atendeu, não é, a isso espontaneamente, sem Jesus mandar. Ok? Então, mas depois de algum tempo, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, acabou com isso. Então, a ideia é acabar. Está fadado a acontecer. Não vai acontecer. Tem que ser cortado essa loucura. E dentro da igreja também, né? Então, vamos ver aqui. Então, isso aconteceu na igreja de Jerusalém. E nos países comunistas, que para sobreviverem no sistema capitalista que impera o mundo, tem que se tornar favorável ao espírito ganancioso e egoísta. Entendeu? Hoje, o grande comunista do mundo é a China, né? Então, a China está numa luta enorme. Para sobreviver no mundo, ela tem que trabalhar como capitalista. É por isso que ela está espalhando os produtos dela, porque ela tem lá leis capitalistas que facilitam isso. Por outro lado, ela não quer deixar de ser comunista. É por isso que, até 2030, ela declarou: não vai haver mais miséria na China. Mas já conquistou muito disso já agora, ainda em 2022. Né? Então ela tem essa luta. Atender aos ditames do capitalismo mundial e, ao mesmo tempo, querer um governo, uma governança para o povo, para cuidar não de rico, mas para cuidar do povo. É tanto que, nessa luta dela, ela tem lá bilionários, pessoas bilionárias, né? Porque ela tem que atender, senão ela não sobrevive. A União Soviética foi esse exemplo, né? O que mais? Sim, há pouco tempo atrás, o Brasil viveu tempos áureos para os pobres, pois diminuiu muito a miséria e a fome. Muito. E tiveram condição de comprar carro novo. Pobre comprando carro novo. Dá para imaginar um negócio desse? Pois aconteceu no Brasil recentemente, né? Comprar carro novo, casa nova, viagens e turismo até internacionais. Empregado doméstico ou doméstica viajando para turismo internacional. Aconteceu. Mas o capitalismo internacional e nacional golpeou isso, acabou isso. A economia e a situação da fome voltou aos brasileiros. Por que o capitalismo internacional e nacional acabou com isso? Porque quando existe a crise, é mais fácil manobrar as pessoas. Então, digamos, está todo mundo com dificuldade financeira, eu sou o patrão, na hora que você vem trabalhar para mim, o que eu disser para você fazer, você faz. O que eu disser que eu vou pagar, você aceita. Você até gosta. Você fica feliz. Olha, muito obrigado pelo emprego que você me deu, porque está todo mundo em crise. A crise faz bem para o empresário. Então, tinha que acabar aquilo. E acabou. Nós chegamos a ser quase a quinta ou quarta economia do mundo. A gente chegou a disputar com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Olha que a Inglaterra tem uma história de riqueza. Quando ela assaltou vários países, e continua, né? Assaltou mesmo vários países. Quando ela escravizou muita gente e vendeu escravos. Quando ela tinha os corsários, que eram roubadores, piratas roubadores, piratas patrocinados pelo governo. Ela tinha tudo isso e ela enriqueceu. Nós, brasileiros, com a nossa limitação, nós chegamos a
competir com a Inglaterra. Até ganhamos em alguns momentos na economia. A nossa economia era melhor do que a deles. A riqueza nossa chegou a ser melhor do que a deles. Dá para entender? Chegamos a isso, mas isso não fazia bem para os ricos. Não fazia bem para a economia mundial. Precisava de países que continuassem pobres, porque países pobres e com dificuldades financeiras são mais fáceis de serem manobrados. Entendeu? Sempre vai haver pobreza, porque a ganância não deixa que isso acabe. É a vontade de Deus acabar, mas a ganância do ser humano não consegue. É por isso que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Compreende? E quem é o maior culpado disso? Nós, pobres. Porque eles são... Olha, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Enquanto a gente estiver dividido e a metade maior está favorecendo eles vão continuar mandando e desmandando e gastando dinheiro para comprar tudo e todos. E a miséria continua. Então a culpa de quem é? Nossa. Porque nós brigamos em nome deles, lutamos em nome deles. Entendeu? Defendendo eles, até contra aqueles que são a nosso favor contra eles. Tá bom? E o ponto 10 diz assim: isso quer dizer que devemos nos acomodar com a pobreza, já que não vai acabar nunca, né? E a miséria, pois sempre vai existir? Isso quer dizer que a gente tem que aceitar e se acomodar a isso? Não. Quer dizer que devemos continuar a lutar contra a ganância, cristãos e não cristãos, para que o capitalismo e sua ganância possam ser menos predador, como já foi no passado, né? Já foi muito pior no passado. Poderemos nunca vencer esta ganância diabólica, mas podemos impedir que seja maior do que o que tem sido. Podemos impedir que seja pior, né? Podemos impedir que mais filas do osso possam se realizar em mais cantos do Brasil e do mundo. Podemos impedir. Tá bom? Então essa é a nossa resposta. A pergunta é: por que a pobreza sempre vai existir, né? Seguindo aquela palavra de Jesus a Judas.